Olá, paz do Senhor Jesus, amém? Eu sou a Juliana e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês a respeito do livro Heróis da Fé. E eu quero falar com vocês a respeito de um desses grandes homens que se tornou um herói da fé, e é Jerônimo Savonarola. Ele ficou reconhecido como o grande precursor da Reforma. Nasceu no ano de 1452, em uma família de grande influência, porém uma família mundana. Ele era o terceiro de 7 filhos, e o desejo de seus pais era que ele seguisse os passos do seu avô, se tornando um grande médico. Mas esse não era o desejo do Senhor, para a vida de Savonarola. Savonarola, na escola, ele era um aluno muito aplicado. E ele lia as escritas de Thomas Aquino e as escrituras sagradas. E foi aí que ele decidiu entregar o seu coração e a sua vida para Deus. Jerônimo Savonarola, desde muito pequeno, orava. E com o passar dos anos, ele começou a orar, jejuar e a ler ainda mais as escrituras sagradas. E se tinha uma coisa que deixava ele triste, era a decadência da igreja. Era o que acontecia dentro da igreja. O vício, o pecado, a ostentação dos ricos sobre aqueles que eram pobres, aqueles que não tinham muito dinheiro. Isso magoava muito e deixava o seu coração em profunda tristeza. Jerônimo, ele gostava muito de ficar sozinho à beira do rio, nos campos, buscando ao Senhor, orando, lendo a sua palavra, cantando louvores. E foi aí que o Senhor começou a falar com ele através de visões. E o que consolava Jerônimo Savonarola era a oração. Por muito tempo, Jerônimo ficava no altar, orando, pedindo a Deus. Ele passava horas a fio ali no altar, e quando ele se levantava, o altar estava molhado de tantas lágrimas que escorriam de Jerônimo Savonarola. Em uma certa época, Jerônimo Savonarola começou a namorar uma moça, só que essa moça virou para ele e disse: como que eu, uma moça de uma família de grande influência na cidade, vai namorar um Savonarola? Aí ele decidiu que ele não iria se casar. E vendo tudo o que acontecia no mundo, o deixava mais triste. E como ele não tinha ninguém para pedir conselhos, ele decidiu entrar para um convento. E ele foi para um convento e chegou lá, ele não para ser um monge, ele chegou lá e pediu para trabalhar na cozinha, na horta. E ele ficou nesse convento num período de 7 anos. E ali ele tinha mais desejos de orar, jejuar e buscar ao Senhor. E foi aí que ele decidiu ir para outro convento, um convento chamado São Marcos, na cidade de Florença. E chegando lá, ele ficou muito triste e magoado, porque chegando lá ele viu que as pessoas de Florença viviam muito mais no pecado, tinham muito mais vícios, e isso entristeceu o seu coração. E chegando nesse convento, o Jerônimo Savonarola foi nomeado a instruir as pessoas que estavam lá, e ele começou a orar e pregar, e a cada vez ele pregava mais, ele trovejava a respeito contra o vício, contra o pecado, só que muito poucas pessoas paravam para ouvir, o Jerônimo Savonarola, e foi aí que ele decidiu parar de pregar. Só que num certo dia ele estava numa feira e ele teve uma visão do Senhor pedindo a ele para que ele pregasse para as pessoas o que iria acontecer no mundo. E foi aí que Jerônimo Savonarola começou a pregar. E a falar da visão que ele teve, do que o Senhor pediu para que ele falasse. Jerônimo Savonarola, ele era abrasado com o fogo do Espírito Santo, e as suas pregações sempre eram contra o vício, o crime e a corrupção dentro da igreja. E as pessoas começaram a ouvir as suas pregações e começaram a sair atordoadas de dentro da catedral, das suas pregações, porque o Senhor começou a falar com essas pessoas, E a cada dia que passava, a Catedral de Duomo não comportava o número de pessoas que queriam ver ele pregar. Então as pessoas acordavam à meia-noite e se dirigiam para a porta da catedral
para conseguir entrar para ver suas pregações. E foi aí que um grande corrupto de Florença, chamado Lourenço de Medici, não estava nada contente com o que estava acontecendo e queria de toda forma fazer que o que Savonarola parasse de pregar. E aí ele teve a ideia de contratar uma pessoa. Então ele contratou o Frei Mariano para falar com a população, para que a população parasse de ouvir as pregações de Savonarola. Só que foi em vão, porque as pessoas não pararam para ouvir o Frei Mariano, né? E aí, depois de todo esse acontecimento, o Savonarola, ele profetizou a morte de 3 homens, que é o Lourenço de Medici, o Papa e o rei de Nápoles. E em menos de um ano isso aconteceu. Os 3 morreram. E depois dessas mortes, a influência de Savonarola só aumentou na cidade de Florença. E ele continuava a pregar contra a corrupção, contra o vício, contra o crime. E foi aí que as pessoas tiveram entendimento e pararam de ler as literaturas mundanas, literaturas torpes, pararam de ouvir as músicas mundanas. E teve uma época que as crianças saíram em procissão pela cidade, recolhendo tudo que era tipo de artigo mundano, literatura, máscara carnavalescas, tudo aquilo que impunha a vaidade das pessoas. Chegaram em uma praça pública e fizeram uma pirâmide de 20 metros de altura e atearam fogo. Atearam fogo sobre todos esses itens que não era do Senhor, que não era de Deus. Eles tiveram esse entendimento e fizeram isso. Enquanto isso era queimado, eles adoravam ao Senhor, eles engrandeciam o Senhor, eles louvavam, eles cantavam hino e os sinos da igreja tocavam em sinal de vitória. E aí teve uma época que o Papa não estava nada contente do que estava acontecendo, pediu que Jerônimo Savonarola fosse excomungado. Então ele foi excomungado, ele foi torturado e depois de um tempo o Papa ordenou que ele fosse queimado em praça pública. E essa foi a morte do grande Savonarola. Ele foi queimado em praça pública. Por quê? Porque ele estava pregando a verdade. E o Papa não estava contente com isso. Porque ele viu que as pessoas estavam se dobrando ao único que é digno de toda a honra e toda a glória. Então, foi isso que aconteceu com Savonarola. Ele foi queimado em praça pública no ano de 1498. Ele teve uma vida curta, ele viveu 46 anos, mas foram 46 anos intensos falando daquilo que o Senhor colocou no seu coração. E quando ele estava sendo queimado em praça pública, tinha uma frase assim: o Senhor sofreu tanto por mim. Então, pessoal, essa é a história de Jerônimo Savonarola, que nós possamos ouvir o que o Senhor fala, né, para nós. E eu fui pesquisar as frases dele e eu achei uma frase bem interessante. E eu queria deixar essa frase com vocês, para que vocês possam refletir. E é assim a frase: Senhor, ensina-me o jeito que a minha alma deve andar. Então, que nós possamos pedir ao Senhor a cada dia que Ele nos ensine, que Ele nos dê discernimento, o caminho que nós devemos seguir, que isso possa queimar a cada dia mais na nossa vida, para que nós ande no caminho correto. Amém? Deus abençoe.